Estamos de regresso com a última parte do programa Consultório. Dia de setembro comemora-se mais um Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral e este é então um tema que vai fechar a edição desta terça-feira. Vamos aqui falar sobre o mote deste dia e também de prevenção, certamente. Está connosco o Dr. Nuno Neves, médico ortopedista, Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral e membro da secção da coluna da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. Aqui agradeço a presença, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo mais uma vez neste programa. Muito obrigada. Ora, este ano, este dia, pretende consciencializar para que o acesso aos cuidados de saúde destes doentes seja simplificado. Sr. Doutor, qual é a realidade atual no nosso país? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Esta é uma questão importante porque são lesões graves, como nós sabemos, claro. Lesões que impactam muito o indivíduo e que o tempo é precioso na fase inicial. Portanto, quanto mais rápido e melhor o tratamento inicial, melhor o resultado final. E por isso a questão do acesso é particularmente importante, na medida em que a existência de centros dedicados à traumatologia da coluna vertebral permite melhores resultados. E por isso, nesta fase no país em que nós temos assistido a estas dificuldades que temos nos serviços de urgências, consciencializar toda a sociedade para a importância destas lesões e do seu tratamento atempado é particularmente importante. Mas significa que faltam centros para tratar estes doentes ou esse tempo para que arranquem com a recuperação é que tem que ser mais reduzido, não é? Aqui não diria que faltam centros, haverá alguma assimetria na distribuição dos centros. Okay. Isto porque, de facto, o que nós verificamos é que a nível da faixa litoral temos uma quantidade de centros que estão habilitados e com capacidade para tratar todo este tipo de doentes. Provavelmente mais para as regiões do interior temos mais dificuldade e, portanto, garantir ou a existência de centros nestes mesmos locais ou um acesso rápido aos centros mais periféricos seria bastante importante para melhorar os resultados. Mas é um apelo que a sociedade está a fazer, não é? Claro, este apelo não é só nacional, portanto, este Dia Internacional é comemorado a nível mundial. É um dia em que todos os anos temos uma temática relacionada com estas lesões e este ano, de facto, o problema foi o acesso. E, portanto, esta questão do acesso é algo que se verifica não só em Portugal, como se verifica em muitos países. E, portanto, esta questão de centralizar o tratamento destas lesões em centros dedicados é bastante importante e, por isso, mereceu esta temática para este ano. Dizia eu há pouco que íamos falar de prevenção que pode fazer toda a diferença, não é? Na saúde da coluna vertebral. Claro que sim, aqui é importante a prevenção, desde logo para evitar a lesão. Se pensarmos que a maior parte destas lesões ocorrem por causas potencialmente evitáveis, percebemos que de facto a prevenção aqui é muito mais importante do que o tratamento. De que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de lesões da coluna vertebral que decorrem de traumatismos, na maior parte dos casos, acidentes de viação, quedas de altura, mergulhos, acidentes desportivos e depois já numa fase um pouco mais avançada, quedas da própria altura. Portanto, estamos a falar aqui de tudo situações que nós, com medidas de prevenção, em alguns casos relativamente simples, podem modificar o panorama da incidência deste tipo de lesões e por isso também reduzir a prevalência deste tipo de problemas na sociedade. Para ter uma noção, quando nós pensamos no número de lesões medulares por ano, nós não temos os dados, eu pelo menos não tenho os dados mais atuais em Portugal, mas a nível mundial estima-se que anda entre os 10 a 50 casos por milhão. Portanto, em Portugal estamos a falar cerca de 100 a 500 casos por ano. Portanto, não é tão pouco quanto isso. E estamos a falar cerca de 5.000 a 10.000 pessoas que vivem com uma lesão medular. O que é que significa viver com uma lesão medular? Significa pessoas que têm ou uma dificuldade ou uma incapacidade de andar ou mesmo incapacidade de movimentar os braços. Portanto, isto é o básico, depois está uma série de outros problemas também relacionados com isto, estamos a falar dos tetraplégicos, de paraplégicos, e portanto isto são situações que são irreversíveis em muitos casos e que implicam uma mudança muito grande na vida dessa pessoa, da sua família e de toda a sociedade. Falou aqui de mergulhos, assistimos a muitos mergulhos para quem for de férias agora nestes últimos meses, junho, julho, agosto. Houve muitos casos a darem entrada nos hospitais? Eu também não tenho os números disso, acredito que possa ter havido alguns. Nos últimos anos, quer a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, quer a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, têm colocado campanhas no sentido de prevenção dos mergulhos. E eu até já tive a oportunidade de estar aqui no programa mais que uma vez a falar sobre isso. E porquê? Porque nós percebemos que é muito importante alertarmos as pessoas para este problema, porque a questão dos mergulhos, estamos a falar de um problema que afeta pessoas muito jovens,
pessoas que estão ou ainda nem sequer começaram a trabalhar ou que estão no máximo da sua capacidade de trabalho e, portanto, isto vai ter, obviamente, para a pessoa um problema óbvio, para as pessoas que os acompanham também, mas também para a sociedade. Portanto, estamos a perder uma força de trabalho também importante. Portanto, isto tem um custo muito importante. Se virmos aí, estamos a falar aqui de 100 a 500 casos por ano, não parece muito. No entanto, são pessoas que vão ficar dependentes a vida inteira. O custo financeiro também disto é brutal e, portanto, isto é muito importante, a prevenção. Outra situação tem a ver com os acidentes de viação. Portanto, os acidentes de viação é a causa número 1 no mundo inteiro e em Portugal também se estima que o seja. Se reduzirmos o número de acidentes de viação, também vamos reduzir o número de acidentes graves e o número de acidentes com lesões medulares. E, portanto, aqui também a prevenção é importante. Acho que está um bocado na moda agora esta questão dos radares. Tem muito também a ver com isto, não é? Menos velocidade, menos acidentes graves, menos lesões graves. Sr. Doutor, esta é uma realidade. Há pouco falávamos dos mergulhos, há uns meses, digamos assim. Agora vamos falar de um acidente rodoviário. Para quem para e ajuda, e para quem assiste ao acidente e que para o seu carro e quer ajudar aquela pessoa, o que é que deve fazer ou o que é que não deve fazer para, de facto, não piorar ainda a situação daquele indivíduo? É uma ótima questão. Nós temos tendência sempre, alguém que caiu, mergulhou, sim, claro. teve um acidente de viação, nós vamos tentar lá socorrê-lo, pô-lo em pé, sentar. É grave. Porquê? Porque podemos ter lesões instáveis que podem ainda não ter provocado nenhuma lesão neurológica e, ao movimentarmos, vamos provocar nós a lesão neurológica. Mesmo com os maiores cuidados, transporte por paramédicos e pessoal habilitado para isso, estima-se que cerca de 5% das pessoas possam desenvolver uma segunda lesão neurológica, mesmo com os maiores cuidados. Portanto, vamos imaginar o que é uma pessoa que não tem qualquer cuidado e que chega lá e tenta pôr a pessoa em pé. Bom, estamos a correr um risco. Portanto, o mais importante é assegurar que a pessoa continue a respirar bem, desapertar camisas e tudo mais, garantir que estamos a dar algum apoio, de imediato telefonar para garantir o apoio o mais rápido possível, mas evitar ao máximo, tentar mobilizar as pessoas, porque isso pode provocar uma segunda lesão. Claro. E normalmente tem que se esperar pela ambulância que chega, depois normalmente o que é que os profissionais que lá chegam, os enfermeiros e as pessoas do INEM fazem? Então, o INEM é acionado, vai identificar o acidente, vai desde logo analisar a potencial existência de uma lesão, portanto isso faz logo ir interrogando a pessoa, se estiver consciente, como é óbvio, percebendo o tipo de acidente que foi, se houve projeção, se levava cinto, se está encarcerado ou não, vai retirar em bloco a pessoa de dentro do veículo, portanto, há técnicas para fazer e estão habilitados para isso, vão imobilizar a pessoa numa cama de transporte até ao centro de trauma mais próximo e vão assegurar aquilo que são os cuidados iniciais. E estes cuidados iniciais, quando eu há bocado dizia que é muito importante este período inicial, é porque se nós tivermos uma lesão medular, portanto da espinhal medula, assim que nós conseguimos retomar a vascularização normal, a oxigenação normal da espinhal medula, melhor o resultado que vamos ter. E por isso é que a fase inicial nós temos aquilo que nós chamamos de ressuscitação, garantir que o indivíduo tem uma boa respiração, que tem uma boa circulação sanguínea. Isto é fundamental para que, ao chegar ao hospital e serem prestados os cuidados secundários, venha um indivíduo já totalmente estabilizado e que possa prosseguir então os tratamentos necessários. E a pessoa acidentada pode estar consciente ou inconsciente, não é? Exatamente. E isso também vai modificar a maneira como depois nós encaramos. Já entra aqui um bocadinho na técnica, mas evidentemente que uma pessoa inconsciente, até prova em contrário, tem uma lesão. É assim que nós encaramos. Okay. Portanto, nós tomamos todos os cuidados, colocamos um colar cervical, transportamos num leito duro e levamos ao hospital onde são feitos todos os exames para excluir a possibilidade de haver essa lesão. Numa pessoa consciente, obviamente, facilita-nos o exame. Percebemos logo, há ou não há lesão neurológica, consegue mobilizar os membros ou não, tem a sensibilidade toda preservada ou não. E tudo isto nos vai ajudar a perceber se há ou não há uma lesão. Mesmo na ausência de lesões neurológicas, não está excluída a existência de uma lesão óssea da coluna vertebral que possa ser instável e que secundariamente se transforme também numa lesão neurológica. Daí a necessidade destes cuidados todos, até ser totalmente excluída a presença de uma lesão potencialmente grave. Eu acho que estas questões são sempre muito curiosas para todos nós, pelo menos eu tenho muitas dúvidas. E em relação aos acidentes de automóvel que estávamos aqui a falar, ainda há pessoas que teimam em não utilizar o cinto de segurança. E aqui também estamos a falar de alguma diferença, não é? Eu acho que nos dias de hoje já cada vez menos, e felizmente é verdade. E também se verificou, há alguns estudos interessantes, nomeadamente em França, que se verificou com um apertar um pouco maior nas regras de segurança e na fiscalização,
reduziu significativamente o número de acidentes de viação e isso traduziu numa redução significativa da incidência de lesões medulares. Portanto, a prevenção faz efeito. Claro. E, portanto, acho que temos de ter todos cuidado, cumprir as regras, a velocidade correta, o cinto de segurança, as crianças atrás, os elevadores de assento para as crianças, tudo isto é fundamental. Para ter uma noção, para as crianças mais novas, bebés, a causa número 1 de lesão medular é acidente de viação, porque são mal acondicionados, porque não vão na coque, etc. Portanto, isto são coisas absolutamente fundamentais para todas as idades. O médico pediatra do meu filho disse uma vez, eu nunca mais me vou esquecer, que esses acidentes muitas vezes surgem em distâncias pequenas, da casa dos pais para a casa dos avós, porque é rápido e vamos só ali e às vezes surgem esses descuidos, não é? E nós vemos a distância pequena, só que usamos a mesma velocidade que usamos em distâncias grandes, portanto isso não faz variar nada. Eu vou daqui até ao centro do Porto e vou em vários sítios em que vou andar provavelmente a 100 a hora. É muito pouco tempo, mas é o suficiente para eu ter um acidente bastante grave. Claro, mas já há uma maior consciencialização, como estava a dizer. Sim, acho que claramente na sociedade portuguesa tem havido esse tipo de consciência e é muito importante. Acidentes de viação, prevenção, acidentes de trabalho, prevenção das quedas de altura, hoje em dia são bastante mais raras do que o que tínhamos antes. Sim, acidentes motorizados, que eram muito comuns, nós tínhamos muito tipo de fraturas expostas, etc. Nos hospitais cada vez temos menos, felizmente também vemos aí isto a mudar. Os acidentes de mergulho, enfim, estamos convictos que as coisas estão também a mudar um pouco. Eu acho que a população mais jovem já está um pouco mais consciente destes problemas. E depois temos uma outra faixa, se calhar já um bocadinho diferente desta. Nós até aqui falamos sobre acidentes em pessoas jovens, na maior parte são homens, são se calhar um pouco mais inconscientes, ou se calhar estão associados a profissões e à condução mais frequente que as mulheres. Temos a segunda faixa de acidentes em pessoas mais velhas, e em que a própria queda de altura e cair de uma cadeira, por exemplo, é suficiente por vezes, porque tem uma coluna com maior fragilidade, com menor mobilidade, com menor capacidade de acomodar a energia e que facilmente se transforma numa lesão grave que numa pessoa mais jovem não aconteceria. Claro. Portanto, nós vemos muito hoje em dia lesões medulares graves em indivíduos mais velhos, porque caem, batem com a cabeça e fazem uma lesão cervical, caem, batem com as costas, fazem uma lesão torácica e nesta população a possibilidade de reversão das lesões é mais baixa e as complicações, a taxa de complicações também é bastante mais alta. E muitas vezes também caem porque estão polimedicados ou existem outras doenças associadas. Uma das coisas que nós pedimos sempre atenção, isto tem a ver também com uma outra campanha que a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia também tem, que é o Não Caia Nessa, que tem a ver com a prevenção de quedas, sobretudo para evitar as fraturas que nós mais vezes associamos, fraturas do colo do fémur, fraturas do punho, mas também as fraturas vertebrais e, por isso, medidas simples, retirar os tapetes de casa, portanto, ter sempre a luz acesa para quando se vai a qualquer lado, ter atenção à medicação, ter um apoio de terceira pessoa quando é necessário, portanto, tudo medidas que são fundamentais para evitar a queda, porque depois da queda estar feita e termos a lesão, muitas das vezes já não conseguimos fazer nada. Claro, muito bem. E isto é uma coisa que eu gostava também de deixar, a nossa capacidade de atuar diretamente sobre a medula é basicamente nula. Aquilo que nós fazemos é estabilizamos a coluna, retiramos as compressões que a coluna pode estar a fazer sobre a própria medula, mas a recuperação da própria medula é às vezes uma incógnita e muitas vezes nós não conseguimos recuperar nada. Estamos a passos largos ainda de saber mais sobre esta matéria, a trabalhar para isso. Trabalhamos há imenso tempo sobre isso, cada vez percebemos melhor o que é que se está a passar, mas a nossa capacidade de influenciar a reparação medular ainda está muito, muito longe. Por isso, hoje em dia, nós trabalhamos muito mais em compensar as falhas e por isso falamos muito sobre, já aqui falamos uma vez sobre paraplégicos, por exemplo, os exoesqueletos que permitem a pessoa andar novamente. Nós não estamos a trabalhar sobre a medula, estamos a dar outras ferramentas para a pessoa poder voltar a andar autonomamente e temos outras técnicas que estão a aparecer e acho que hoje em dia cada vez mais a tecnologia vai-nos trazendo surpresas no dia-a-dia. Agora, atuar diretamente sobre a medula, claramente ainda continuamos longe. Muito bem. Sr. Doutor, mais uma vez, é sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigada por estas dicas e por partilhar connosco também a sua experiência. A continuação deste excelente trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Reta final do programa Consultório. Vamos então saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Recebemos de braços abertos também a Lígia Pinto. Olá, Lígia, bem-vinda. Seja bem-vinda ao consultório. Vamos então saber o que é que nos reserva o Viver Aqui. Vamos andar por onde hoje? Região Norte, isso é certinho. O que é que tu queres ver no nosso programa? Hoje temos tudo. Património. Hoje quero ver gastronomia, aventura,
aventura, gastronomia, folclore e tudo aquilo que tu quiseres mostrar. Temos um grupo de gaitas de foles. Está ótimo, na nossa máquina do tempo. Mas para além disso, no que diz respeito ao património, vamos estar na Igreja Velha de São Faustino, na cidade da Maia, em Gueifães. Vamos também visitar a aldeia de Provozendo, uma aldeia vinheteira que também nos faz perceber um bocadinho mais da riqueza presente no Douro Vinheteiro. Vamos nas artes e ofícios estar na sala de interpretação da arte da filigrana, na Póvoa de Lanhoso. Vamos celebrar juntos o facto desta arte por este município ser já património cultural e material. No que diz respeito à gastronomia, diria que há para todos os gostos. Para quem gosta mais do conceito de brunch, de juntar o pequeno almoço ao almoço, temos sim senhora. Vamos conhecer o Espaço Doce Refúgio em Guimarães. Vamos também, e dado o ponto final da nossa rubrica O Mar no Tacho, vamos a partir de hoje visitar muitos restaurantes com um conceito livre, ou seja, há peixe, há carne, há cozinha tradicional, cozinha de autor, portanto não vai faltar mesmo nada. Vamos ter também, claro, a nossa rubrica de Enoturismo, que estreou ontem, e muito mais. E o roteiro de verão também, que está quase a chegar ao fim, termina amanhã. Estaremos aqui até às 18h30 e queremos a presença de todos, claro. E muito bem na tua companhia. Um grande beijinho. Um beijinho. Obrigada. Grande. Bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Até às 18h30 hoje Viver Aqui. Nós estamos de regresso amanhã, 6 de setembro, quarta-feira. Vamos aqui falar dos cuidados que devemos ter com o fígado e a importância de cuidar da saúde do fígado após estes excessos que cometemos então nas férias. A especialidade, claro, é patologia. Também vai poder ligar para esclarecer as suas dúvidas relacionadas com esta especialidade. Vamos aqui receber o Dr. João Espírito Santo, médico-dentista. Vamos falar de reabilitação oral e o Dr. João vai depois estar disponível também para ouvir as suas dúvidas relacionadas com a especialidade de medicina dentária. Até lá, envie-nos a sua sugestão de tema que gostaria de ver abordado neste programa para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vou ficar até ao final da tarde à espera desta sugestão para abordarmos nos próximos dias desta semana e na próxima também. Um grande beijinho, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Viver Aqui já a seguir.